Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Ontem, eu ouvi uma frase que foi muito interessante. Alguém me disse assim, que nós estamos, nesse momento, no mundo, como se fôssemos dentro de um caldeirão em ebulição. Imagina um caldeirão gigante, cheio de água, fervendo em ebulição. E, de certa maneira, essa pessoa que me disse isso tem uma certa razão. Porque eu fui levantar e hoje, em pleno 2025, existem 110 conflitos e guerras acontecendo no mundo. Coincidência maior no Oriente Médio e principalmente na África. Nos demais países, espera um pouquinho, está muito estranho esse som, acho que o eco. Está dando eco, muito estranho, está até... Mas está voltando, o retorno. Bom, seguindo. Até mesmo nos países que se acreditam estar vivendo uma paz porque não tem conflito, eles vivem, sem nenhuma exceção, uma guerra silenciosa, que são as guerras morais. Em todas as esferas da sociedade, as pessoas se digladiam com ofensas, com mentiras, com acusações, com puxada de tapetes, principalmente nas redes sociais. Isso para nós não entrarmos no campo da corrupção, que hoje é uma verdadeira pandemia e que lá na ponta também ceifa vidas, destrói famílias, pela falta da assistência ocasionada pelo desvio de verbas. Pensando nisso tudo, eu me lembrei que eu bordejava os meus 14 anos e eu estava em Goiânia com meu pai, fazendo o que ele mais gostava quando ia lá, tomar café da manhã no Mercado Central. E lá, comendo um dos melhores biscoitos fritos com café, nós não tivemos como ou não ouvirmos as pessoas que estavam em volta falando de um escândalo que havia sido descoberto e que dava conta de um grande golpe onde uma família de estelionatários tinham dado prejuízos milionários a muitas pessoas e a muitas famílias. Quando nós saímos, meu pai, que tinha sempre o costume de aproveitar situações para nos dar alguma lição, nos ensinar alguma coisa, ele comentou assim: meu filho, se essas pessoas que fazem o mal, se essas pessoas que promovem o mal soubessem o quanto estão semeando dolorosas sementes e que deverão indubitavelmente colhê-las, eles não faziam assim. E depois de fazer um breve silêncio, que eu acredito que ele estava reflexionando, ele voltou à carga dizendo assim: nós mesmos lá em Jataí temos muito perto de nós vários exemplos de situações desse jeito. Lá no albergue, por exemplo, quantas pessoas que lá estão apenas aguardando a morte, mas vivenciando os últimos momentos de uma expiação dolorosa, dada por uma vida de muito sacrifício e dor. Muitos deles de maneira anônima, sem que nós soubéssemos. Como, por exemplo, lá no sanatório, essa semana, aquela moça que lá internou, totalmente desequilibrada, com base em um trauma que ela desenvolveu depois de ver a própria mãe sendo tragada por um moedor de lixo. São situações que realmente nos fazem pensar. E depois disso, parece que aquela conversa foi o gatilho para que eu pudesse estudar a lei de causa e efeito. E numa dessas coincidências, eu estava buscando no Evangelho, quando, estudando outros livros, me deparei com uma obra de irmão X,
que ele narrava a história muito comovente de uma vida. A história de Irmão X narra que em 1856, portanto, um ano antes da codificação kardeciana, às margens do rio Paraíba, no estado da Paraíba, uma dona de muitos escravos retornava de uma longa viagem, onde ela passara mais de um ano na corte, descansando, relaxando. E voltando para casa, Dona Maria Correia da Silva, ela fez questão que naquela noite chuvosa que ela havia chegado em casa, os escravos fizessem uma saudação. Ela então, sobre um tablado maior, em cima de uma cadeira, estava numa posição onde ela via todas as pessoas que, enfileiradas, uma a uma, chegava até ela, se ajoelhava e diziam: que Deus seja louvado, sinhazinha. E ela respondia assim, de uma maneira muito seca: amém. A pessoa saía, o outro chegava, ajoelhava, e lá ela estava vendo que lá no fundo tinha uma mestiça com 2 crianças e o feitor de escravos estava acompanhando ela. Assim que terminou toda a fila, aquela pessoa se aproximou, mas ela voltou-se para ela e disse: Matilde, leve essas 2 crianças até a senzala e me encontre no terreiro. Sim, senhora, farei isso. Alguns minutos depois, se encontram no terreiro Matilde, Dona Maria e o feitor, que não deixava de observá-la. Eles então caminharam para o fundo da propriedade, às margens do rio, que estava praticamente transbordando de tão cheio. E Dona Maria voltou-se para Matilde com um olhar ferino e disse, sem muitas delongas: eu quero saber de quem que são esses 2 filhos seus. Ela, assustada, embora parecia aguardar por aquilo, disse: é do Nhosico, senhor. O quê? Você está dizendo que esses 2 filhos são filhos do meu filho? Ele não faria isso comigo. Sim, são dele. Não, não mais. A partir de hoje, eu te proíbo de falar isso. Pior, você perderá a guarda dessas crianças. Não, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Faço. Faço, mas eu também vou te libertar. A partir de agora, você está livre. E se você quiser os seus filhos de volta, você vai ter que trabalhar muito para poder comprá-lo de mim. Ela olhou já com lágrimas nos olhos e disse: pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E com sinal com os olhos, o feitor, já entendendo e pré-combinado, estala o chicote nas costas da Matilde. E Dona Maria diz: vá, atravesse o rio e suma da minha vida, nunca mais volte. Mas sim, eu não sei nada. Vá. Você não tem retorno pela minha propriedade, só o rio te segue. O feitor então dá outra chicotada nas costas e empurra Matilde dentro do rio. E tempos depois, um corpo de mulher descia pela corrente do rio no silêncio daquela noite. O tempo passa. E em 1956, na cidade de Passa Quatro, ali no sul de Minas, Dona Maria se encontra reencarnada e já madura, com a família formada, vive uma vida de muita privação, sem os escravos. Vive uma vida de muita dificuldade. E na antevéspera de Natal, de 1956, ela estava em casa com a família e a chuva torrencial do mês de dezembro caía, quando, de repente, ela observa que o rio que passava próximo à sua casa começa a subir e começa a invadir sua casa. No desespero, ela corre com o marido e com o filho. E assim que tentam sair, a água inunda tudo. E minutos depois, o corpo de uma mulher descia
inerte, pela corrente do rio, no silêncio da noite. Impressionado com essa história, eu tentei entender a fundo do que se tratava, por que as coisas aconteciam, e fui à base, fui à fonte para descobrir. E busquei em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos, com o título Causas atuais das aflições, item 4. Kardec anota: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturaram e verifique se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Ponto. Eu tenho certeza que se eu perguntar agora o que aconteceu nessa história, muita gente vai responder assim: Dona Maria reencarnada pagou uma dívida. Outros vão dizer assim: não, foi aplicado a ela a lei de causa e efeito. Outros vão dizer assim: não, ela pagou o que devia. Pois é, eu narrei essa história de propósito e para induzir a maioria de vocês a pensar exatamente isto, que ela pagou um erro com a mesma moeda. Mas se assim fosse, e os demais crimes que ela cometeu? Porque ela, como senhora de escravos, com certeza cometera muitos outros crimes. Será que ela teria que reencarnar para quitar cada um desses delitos? Porque muita gente diz que sim, nós nascemos para pagar dívidas do passado. E muita gente desconhece ou esquece que a lei divina, ela não é uma lei de cobrança. Ninguém nasce para pagar nada, muito pelo contrário. A lei divina é a lei de amor. Portanto, o amor não pune e o amor não castiga. Vamos entender. A doutrina espírita nos elucida que todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples, sem complexidades, ignorantes, sem nenhum conhecimento, e a partir dali galgamos todos os reinos do mundo em busca da nossa evolução. Leon Denis, no seu livro O Problema do Destino e da Dor, de maneira assim, bastante poética, ele fala: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Essa frase de Denis reflete exatamente a evolução do princípio vital até entrarmos no reino hominal. Ele diz que lá no reino mineral, o princípio vital, ou melhor, a inteligência está adormecida, totalmente sem consciência. No vegetal, a inteligência começa a sonhar e se manifesta com uma inteligência muito rudimentar ainda. No animal, a inteligência sonha, mas já se agita com um nível de consciência já bastante desenvolvido. Basta observarmos os animais domésticos. E, finalmente, no reino hominal, a inteligência desperta, torna-se consciente de si mesma e do mundo ao seu redor. E é aqui que a coisa começa. É nesse ponto que se inicia em cada um de nós o desenvolvimento de uma lei natural que Kardec chamou de livre-arbítrio. O livre-arbítrio que todos temos e que em O Livro dos Espíritos, na questão 780, item A, os Espíritos respondem a Kardec: o desenvolvimento, veja bem, o livre-arbítrio não é algo que quando entramos no reino nominal faz um clique, você aperta a tecla e ele surge, não. Ele é desenvolvido. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Portanto, o livre-arbítrio é uma
conquista, que se dá através da longa jornada de evolução do espírito. O que equivale a dizer que o espírito mais primitivo, que já é dotado do livre-arbítrio, ele tem um livre-arbítrio muito limitado. Ele tem menos liberdade. À medida que nós vamos evoluindo, essa liberdade vai sendo destravada. É como, por exemplo, em uma família, um pai não dá total liberdade para o seu filhinho, muito novo. À medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, essa liberdade vai sendo conquistada. É a mesma coisa em relação aos espíritos. Em O Livro dos Espíritos, questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar de fazer obras. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pois bem, é nesse ponto que a coisa fica séria e perigosa. Séria, porque nós temos na mão um instrumento que nos permite, pela primeira vez naquela escalada da evolução, podermos fazer o que quisermos. Podemos escolher o que quisermos. E é perigosa porque essa liberdade pode trazer consequências gravíssimas e dolorosas se não o souber utilizar. No entanto, quando a gente descobre isso, pensamos assim: poxa, lá atrás, quando a gente era primitivo, dotados do livre-arbítrio, a nossa chance de nos comprometermos e sofrermos muito era praticamente de 100%, certo? Errado. Deus é a inteligência suprema. E Ele sabia que ao nos criar, nós passaríamos por determinadas fases, e por isso Ele criou mecanismos extremamente precisos para nos auxiliar no caminho dessa evolução. Mas também criou mecanismos de proteção, veja bem, de proteção, para garantir esse perfeito funcionamento durante o processo. E aqui nós finalmente entramos na lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito, ela age dentro do livre-arbítrio. E ao contrário que muitos imaginam, a lei de causa e efeito não é um mecanismo que leva à dor, que leva ao sofrimento. Na verdade, a lei de causa e efeito, ela apenas nos obriga a colher a mesma semente que nós plantamos. Mas quando a gente espia, nós sofremos? Sim. Se nós colhemos o que plantamos, se colhemos o mal, se plantamos o mal, colhemos o mal. Mas se plantarmos o bem, naturalmente iremos colher o bem. E o bom disso é que nós tivemos milênios para compreender essa lei. Nós tivemos milênios para poder assimilar e poder trabalhar isso. E quando nós estávamos maduros o suficiente para compreender a lei divina, o que acontece? Jesus encarna e vem pessoalmente nos apresentar o Evangelho. E não foram poucas vezes que, em relação à lei de causa e efeito, faltaram orientações e explicações. O Novo Testamento tem ali pelo menos umas 10 passagens onde Jesus fala da lei de causa e efeito. Eu destaquei algumas. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 26, 52. Pedro, embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Apocalipse 22, 12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O interessante é que até Paulo de Tarso falou na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos de 7 a 8, Paulo anota: não vos enganeis de Deus, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está cheio.
Tem 2000 anos que esses textos foram escritos. E nós compreendemos? Jesus também previa isso. Por isso que 18 séculos depois ao tempo, 18 séculos, 1857 anos depois, eis que chega à terra a luz do mundo. O Consolador prometido por Jesus, que veio decodificar o que Jesus disse. E veio fazer exatamente o que ele disse. Eu vos enviarei um Consolador que lembrará tudo o que eu disse. Se lembrará tudo o que eu disse, é que ele sabia que esqueceremos. E vos ensinará muito mais. Podemos dizer que Jesus apresentou e o Espiritismo desenhou para que a gente pudesse compreender. E a par desse conhecimento, então, tornaria-se muito mais fácil a nossa caminhada evolutiva. Mas aí alguém fala, mas se é assim, por que que no mundo, ao invés de melhorar, a coisa só piora? Usando aquela frase que eu citei no começo. Por que que ao invés de parecer que as águas vão acalmando, que as coisas vão clareando, a gente está num caldeirão em ebulição? Kardec teve essa dúvida no século XIX. E ele perguntou aos espíritos, e está anotado na questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? O que ele perguntou? Parece que o mundo está acabando. A iniquidade, a perversidade, a dor só aumenta. Por que isso está acontecendo? Parece que ao invés do mundo evoluir, está regredindo. E o que os espíritos responderam? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E aqui, eles arrematam com a frase que quando nós a entendermos, vamos compreender por que estamos em um caldeirão de ebulição. Quando eles fazem. Faz-se mister, ou seja, é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, é necessário que o mal chegue ao seu extremo para que nós entendamos que é necessário modificar isso. É necessário vivermos o bem. É por isso que Deus permite que tal coisa chegue a isto. Para que nós compreendamos que é muito melhor viver em paz, que é muito melhor buscarmos a felicidade do que viver nesses embates, do que viver naquele que tomou, levou, naquela de eu não levo desaforo para casa, naquela de ninguém pisa no meu pé e fica por isso mesmo. Então é por esses motivos que nós estamos vivenciando isso. E Kardec também identificou essa questão e fez a pergunta. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Quem dá mais? O orgulho e o egoísmo. Pronto. Quando Emmanuel fala que o orgulho é a mãe de todas as imperfeições, é exatamente disso. Só que a questão continua. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Estamos passando por isto, por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que sem nenhuma exceção todos nós os temos em maior ou menor grau. Por que existem tantas guerras? O orgulho é o gatilho que dispara os motivos da necessidade. Por que existe tanta corrupção? O egoísmo é o gatilho que dispara tanta corrupção. Tudo que nós observarmos de mal que acontece na vida como um todo, inclusive na nossa, vamos fazendo a digressão e vamos chegar ao ponto de que lá na base existe o orgulho ou o egoísmo. É por isso que a lei de causa e efeito começa a agir, para educar.
E a lei de causa e efeito, portanto, ela trabalha para nos conduzir à superação dessas más paixões. A superação do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção e de tantas outras paixões. Trazendo para aqueles de coração endurecido as mesmas circunstâncias as quais causaram para outrem. Então, a lei de causa e efeito, de maneira educativa, ela faz com que nós vivamos as mesmas situações que causamos, mas eu falei uma parte aqui que deve ter passado batido, apenas para os corações endurecidos. Emmanuel, no livro Paz e Libertação, anota: recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Tudo na vida é causa e efeito, vírgula, ação e retribuição. Parêntese na nossa conversa. Observou que Emmanuel não falou ação e reação? Ele disse ação e retribuição. Por quê? Porque chamar a lei de causa e efeito, de lei de ação e reação, é um equívoco doutrinário muito presente entre os espíritas, principalmente nos palestrantes. Entra lá no YouTube e joga lei de ação e reação. Assim de palestra espírita falando isso. E por que que isso é um equívoco? Não é tudo a mesma coisa? Claro que não. Vejamos um detalhe importante. Primeiro, lei de ação e reação é uma lei física, conhecida por terceira lei de Newton. O que fala a terceira lei de Newton? Para toda ação, leia-se força. Para toda ação aplicada, existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. O que isso quer dizer? Que se eu der um soco na parede, a parede vai responder em sentido contrário ao meu soco com a mesma força. Por que eu quebro a mão e a parede não? Porque eu tenho ossos mais frágeis, dói porque eu tenho nervos, a parede não tem. Se eu chuto uma bola, com a mesma força que eu aplico na bola, a bola responde no sentido contrário. Ah, mas a bola desloca, aí já é outra lei. Isso é uma questão de diferença de massa. Eu tenho uma massa maior do que a da bola, aplicada a força, ela vai deslocar. Mas na hora do chute, ela aplicou de retorno a mesma força. Isso equivale a dizer que a lei, se fosse de causa e efeito, seria a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Causa e efeito, obrigado. Causa e efeito. O que equivale a dizer também que seria igual o karma, que é outra palavra muito usada entre os espíritas e totalmente equivocado, porque o karma, que é do sânscrito, que é a língua originária da Índia e do Nepal, é uma lei física, que igualmente quer dizer feriu, paga. Entendeu por que muita gente começa a confundir, achando que lei de causa e efeito é aquela que você tem que sair pagando? Porque quando nós adotamos determinadas nomenclaturas, nós trazemos inconscientemente a etimologia dessas palavras. Então, a lei de ação e reação seria como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, bateu, tomou. Karma seria a mesma coisa, feriu, você tem que pagar. Mas não é assim que funciona. A lei, repito, não é de cobrança. A lei é de amor. Fecha parênteses e vamos continuar. Portanto, quando muita gente, nós, passamos uma vida toda nos comprometendo, passamos uma vida toda fazendo besteira, prejudicando pessoas de todas as espécies, de todas as maneiras, seja por uma violência explícita, seja por uma violência velada, seja por uma violência física, seja por uma violência verbal, virtual, seja por qual motivo for. Nós fazemos aquilo e mesmo que ninguém saiba, nós sabemos. Eu posso praticar o chamado crime perfeito. Ninguém viu, mas eu vi, eu sei, e aquilo fica no meu inconsciente espiritual. Fica armazenado na minha memória espiritual. E quando nós retornamos para o plano espiritual, ali
é muito mais fácil nos darmos conta de tudo que nós fizemos de errado. Porque quando nós saímos do corpo físico e voltamos para a nossa condição espiritual, nós não temos essa carapaça grosseira que nos limita em todos os sentidos. Podemos dizer, numa metáfora, que os nossos sentidos são amplificados 1000 vezes. Eu vejo 1000 vezes melhor. Eu ouço 1000 vezes melhor. Eu sou 1000 vezes mais leve e eu sinto 1000 vezes mais. Não é por acaso que nós lemos em obras como, por exemplo, de André Luiz. Não é por acaso que eu já vivenciei situações diversas acompanhando meu pai lá no sanatório, onde espíritos estão totalmente enlouquecidos no plano espiritual depois de darem-se conta do que fizeram de errado na Terra. Principalmente se a condição envolver Jesus, a mensagem, o Evangelho, as religiões. Essas são condições que remetem a pessoa a uma crise de consciência muito pesada, e é aqui que se inicia o processo da expiação. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec explora a expiação com muita profundidade. E depois de analisar diversas situações e ações da vida terrestre, ele chega a uma conclusão. Ele diz que todas as faltas, elas podem sim ser atenuadas, tanto no plano espiritual quanto no plano carnal. E ele apresenta 3 passos para que nós possamos nos ver quites com a nossa consciência. O primeiro passo é o arrependimento. A pessoa se dá conta do mal que fez. O arrependimento é um ácido que corrói muita consciência. Você ficar macerando, mastigando, lembrando daquilo que você fez de errado, estando consciente do que você fez, é uma dor muito grande. Mas é o primeiro passo, porque ao arrepender, eu já dei o primeiro passo em direção à reparação. Mas não é o suficiente. Aí vem o segundo passo, que é a expiação. A expiação, então, é aquele sofrimento decorrente das faltas e que pode ocorrer durante a existência através de provas ou expiações. Portanto, eu arrependi, reencarno e expio aquela situação através do sofrimento entre provas que me ensinam ou expiações que ensinam também. No entanto, não é suficiente. Eu preciso cumprir o terceiro passo, que é a reparação. Porque quando eu faço mal, simplesmente arrepender e sofrer não faz com que aquele mal se desfaça. Se eu prejudico uma vida, se eu destruo uma vida, não basta eu arrepender e sofrer por aquilo, aquela vida está destruída. Portanto, para que eu me sinta quites com a minha própria consciência e com as leis universais divinas, eu preciso reparar. E a ação de reparação é justamente a ação de corrigir os erros cometidos, buscando desfazer todos os males causados, direta ou indiretamente, com a pessoa que eu causei o mal ou não. Porque nem sempre eu tenho a oportunidade de reparar com aquela pessoa que eu causei o mal. Muitas vezes eu causei um mal tão grande em uma pessoa que aquela dor o fez evoluir mais do que eu. Eu desencarno, ele está na esfera superior e ainda estou por aqui. Eu reencarno, ele não reencarnou ainda, mas a vida e a programação reencarnatória criam circunstâncias, situações para que eu possa reparar aquilo, porque eu preciso me ver quites com a lei, não necessariamente com a pessoa. Por isso é importante o perdão. Se alguém me faz algo e eu não perdoo, eu crio laços que me prendem àquela pessoa e que vão me obrigar a reparações e expiações futuras inevitavelmente. No entanto, se alguém me faz um mal e eu perdoo, eu me liberto. Eu estou livre daquelas amarras. No entanto, a pessoa que me fez o mal vai ter que reparar. E vai reparar, então, em outras circunstâncias. Para que exemplo melhor do que Jesus?
Quantos males foram feitos a Jesus? Tantos que nós nem imaginamos. Se a coisa acontecesse como muita gente pensa, Jesus teria que reencarnar diversas vezes para reparar ou ser reparado com cada um daqueles que fez o mal. E não aconteceu assim. Ele seguiu o seu caminho e as pessoas que fizeram o mal repararam de outras maneiras. E é nesse ponto que Deus se utiliza de seus instrumentos de maneira amorosa, porque até então, por mais que doa, a coisa não é punitiva. Livro Ação e Reação, capítulo 19, Druso fala dos 3 tipos de dores. A dor evolução, a dor auxílio e a dor expiação. O que são essas dores? Por exemplo, a dor evolução é aquela dor inerente ao processo evolutivo. Se nós vivemos em um planeta primitivo, a dor faz parte da evolução. Se nós vivemos em um planeta de provas e expiações, a dor faz parte, mas muito menor do que no planeta primitivo. Quando estivermos no planeta de regeneração, ainda existirá dor, mas muito menos do que agora. Um animal, por exemplo, tem dor, sofre, mas ele não está espiando nem reparando, porque ele não tem livre-arbítrio. Ele não faz por escolha. Ele sofre porque faz parte do seu processo evolutivo em um planeta de provas e expiações. Uma planta, por exemplo, sofre sem água, vai morrendo à míngua até acabar. E isso faz parte da sua própria evolução. A dor auxílio, aquela dor que a espiritualidade nos promove, a fim de, como diz o próprio nome, nos auxiliar. Por exemplo, a pessoa viveu uma vida reta, e está próxima da morte, mas ele precisa ter um desligamento tranquilo, então a espiritualidade promove ali alguma situação, como até mesmo a própria enfermidade, que vai fazer com que ele acelere o processo sem necessariamente sofrer no desligamento. Eu tenho um exemplo próprio na família. Para quem conheceu meu pai, ele foi uma pessoa excelente, muito trabalhadora. Um espírito, uma pessoa extremamente devotada à família, ao trabalho e à doutrina espírita, à caridade, ao serviço ao próximo, e desencarnou numa doença muito cruel, fibrose pulmonar, que vai petrificando o pulmão até a pessoa morrer por sufocamento. Eu ri, porque sempre que eu falo dele, eu falo desse jeito nas palestras, né? Que ele sofreu uma doença cruel que foi petrificando o pulmão. E uma vez eu estava dando palestra em Goiânia, na inauguração de um centro lá, um centro onde durante a palestra existe trabalho de psicografia. E nesse dia, ao final, o médium veio para ler as psicografias, eu estava sentado assim, ele não me conhecia. Aí de repente ele começou a ler, parou, falou, me arruma lápis, papel. E ele sentou e começou a escrever. Ele para e fala assim, seu pai era psiquiatra? Eu falei, não. Mas ele foi diretor de um sanatório espírita. Ah, é por isso. Depois de um calhamaço assim que eu tenho guardado, meu pai deu muitas notícias. Mas quem mais me marcou foi ele me chamando a atenção. E você, meu filho, pare de falar nas palestras que eu tive uma doença cruel, que eu sofri até sufocar, porque não foi isso que aconteceu. Mas foi. E aonde que está a dor auxílio? Quem o conheceu pergunta, até hoje, por que seu Eudo sofreu desse tanto? Não poderia ser mais rápido? Poderia. Mas aquele sofrimento fez com que ele tivesse um desligamento totalmente sem dor. E ele mesmo disse isso. Naquele momento, meus filhos, ou seja, na hora da desencarnação, eu não senti nada. Eu simplesmente dormi e acordei de cá, em um quarto, rodeado de amigos, de famílias e de flores. Essa é a dor auxílio. E a dor expiação, como o próprio nome vem, é a dor que vem, como o próprio nome dá, é a dor que vem pela aplicação da lei de causa e efeito. Embora a dor faça parte da evolução, vejamos, a dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Embora a dor seja obrigatória, frase de para-choque de caminhão, o sofrimento é opcional. Para quem interessar aprofundar esse tema, meu canal no YouTube, digita lá Carvalho Filho, @Carvalho Filho.
Tem uma palestra lá que eu falei só sobre a dor e sofrimento. Acho que é angústia, dor e sofrimento. Nós analisamos essas 3 vertentes da situação que todos nós passamos. Mas como o sofrimento é uma evolução, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Kardec anota: os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. O que eles estão falando aqui? Que o sofrimento, ele é uma oportunidade para que nós possamos distinguir o bem do mal, lembra? É necessário que o mal chegue ao extremo para que nós entendamos a necessidade do bem da reforma. Só existe esse sofrimento para que a gente acorde, desperte. Em outras palavras, se já tivéssemos despertados, não existia sofrimento. Simples assim. Mais uma vez que a lei de causa e efeito, aliás, que dá para demonstrar que a lei de causa e efeito, ela não é punitiva. Ah, mas tem gente que sofre demais. Que sofre expiações muito dolorosas. Parêntese. Por que estamos reencarnados em um planeta de provas e expiações? Porque aqui nós estamos vivenciando provas ou expiações. Nós estamos num momento evolutivo que precisamos das provas, que são situações que nos dão lições, situações que nos levam a evoluir, no sentido de conhecer, de aprender. Então, provas são todas as situações que nos permitem aprender. As expiações são situações dolorosas que nos impele a sentir aquilo que nós causamos a outrem, mas ela não precisa acontecer com sofrimento. Tanto é que Emmanuel, no livro Justiça Divina, anota: a expiação é medida da lei reservada apenas aos corações endurecidos. A expiação é medida da lei reservada apenas aos corações endurecidos. Percebeu o caráter educativo da lei de causa e efeito? Equivocadamente, imaginamos ser essa lei só de dor e sofrimento, mas não é. No livro O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, capítulo 343, ele anota: lembramo-nos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Ou seja, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, é uma benesse que o Criador nos concede e que nos dá a chance de fazer as nossas próprias escolhas, tanto boas quanto más. O problema é que a maioria das vezes nós fazemos as más escolhas. Quantas vezes o coração fala, vai para cá? E aí nós vamos para cá. Quantas vezes a razão fala, vai para cá? E os nossos interesses nos diz, vai para lá, e a gente vai. É por isso que a lei de causa e efeito, muitas vezes, dói. E é por isso que nós ainda estamos em um planeta de provas e expiações. O dia que superarmos essas condições, já estaremos vivendo interiormente um planeta de regeneração. Entendeu que não existe castigo na lei divina? A lei está posta para todos. As consequências que deveremos colher estão nas nossas mãos. No livro Céu e Inferno, Kardec anota: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Assim como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Mais uma vez, de novo, novamente, nós que fazemos as nossas escolhas. Porque Deus não nos quer sofrendo. Deus não ganha nada com a nossa dor. Ele promove tudo isso de maneira amorosa. Nos mostra os caminhos, nos dá a oportunidade, nos ajuda. Imagina, gente,
se nós fôssemos reparar, ou melhor, espiar, tudo, exatamente tudo, 100% do que nós fizemos apenas aí nos últimos 1000 anos. Ninguém suportaria. Por isso que a lei permite e que apresenta as atenuantes. É por isso que que a divindade, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá toda essa condição, com todos esses mecanismos, e mesmo assim Ele deixa uma porta para que a gente possa sair da dor e do sofrimento. E quem apresenta aqui essa porta é o nosso André Luiz, quando ele diz: o amor é a força que transforma destinos. Muito antes de André Luiz falar isso, 18 séculos antes, Pedro, na sua primeira epístola, anotou: o amor encobre a multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ou seja, o amor encobre a multidão de pecados. O amor é a força que transforma os destinos. E como que nós podemos transformar os destinos com amor? Para encerrar, o livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, psicografado pelo nosso Chico, no capítulo 20, intitulado Merecimento, conta a história de Saturnino. Os nomes apresentados nos livros espíritas são bem especiais, né? Saturnino, podia ser Jupiterino, Venonino, mas é Saturnino. Saturnino era uma pessoa boníssima. Em casa, era um dedicado pai de família. No centro, era um confrade extremamente dedicado. Uma pessoa amorosa que fazia o bem em qualquer circunstância. Uma pessoa que se dedicava ao próximo no máximo que ele podia. Uma pessoa que ninguém saía da sua presença sem levar algo bom, porque ele sempre tinha uma palavra amiga, ele sempre tinha um consolo, ele sempre tinha uma oração. Era dedicado, ele era disciplinado, não faltava nada. No entanto, eis que certa vez estavam no seu trabalho, e as pessoas olham assustadas e vê Saturnino segurando a mão com expressão de dor e o sangue jorrando, quando alguém corre, enrola a mão dele com um pano. O próprio patrão, vendo aquela situação, percebeu que a máquina que ele trabalhava, o moedor, havia puxado o braço dele e comido um dos dedos. O próprio patrão pega o Saturnino, coloca no seu carro, corre para o hospital. Horas depois, o médico chega e fala: olha, embora o braço dele tenha se machucado bastante, graças a Deus ele perdeu apenas o polegar. Nada que com o tempo ele não se adapte e volte a ter uma vida normal. Ele teve alta e com toda a naturalidade ele estava se sentindo muito triste. A situação dessa abala qualquer um. Mas ele continuou o seu trabalho, mesmo com o dedo enfaixado, ele voltou no dia seguinte, não quis saber de atestado. O patrão mandou ele para casa, ele falou: não, eu consigo trabalhar, por que eu vou ficar em casa? Eu prefiro trabalhar. Na semana seguinte, eis que ele vai na sua reunião mediúnica. E ao final da reunião, o mentor da reunião manifesta e fala: Saturnino, é claro, é visível que você está muito entristecido. No entanto, você não tem nenhum motivo de ficar triste dessa maneira. Você deve, ao contrário, se alegrar, se felicitar e agradecer a misericórdia divina. Sabe por quê? Naquele fatídico dia que você perdeu o seu polegar, você deveria perder o braço todo. A seu pedido, que do plano espiritual, durante a programação reencarnatória, você pediu para passar por essa situação porque há 80 anos atrás, você, como um feitor de escravos, percebendo que um escravo não estava conseguindo fazer as coisas como você mesmo queria, lá no engenho de cana,
você colocou o braço do escravo junto com a cana e moeu o braço dele. E o grito daquele escravo de dor e a imagem do sangue misturado ao caldo de cana foi o ácido que corroeu a sua consciência por todo esse tempo. E tentando se ver quites com a sua própria consciência, você mesmo pediu para que pudesse reencarnar e perder o teu braço útil para que você pudesse reparar aquilo que você mesmo fez. No entanto, o fato de você ser uma pessoa boa, caridosa, se dedicar à família, ao trabalho, à religião, ser uma pessoa que sempre assistiu a todos os necessitados, te deu mérito suficiente para que, ao invés de perder o braço, você perdesse apenas o dedo. Eu acho que agora deu para entender. Que a lei de causa e efeito não é o peso da punição, mas um roteiro de aprendizado. Que o sofrimento não é uma vingança, uma punição divina, e que o espírito, mesmo tombando, a lei de causa e efeito impele a levantar. Porque muitas vezes a lei de causa e efeito tira um dedo para salvar o coração. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.